Olá pessoal, eu sou o professor Paulo Nascimento. Estamos mais uma vez aqui no nosso canal Que Resenha para oferecer a vocês a resenha de mais um livro. E neste vídeo eu quero compartilhar com vocês a resenha de um livrinho chamado A Cruel Pedagogia do Vírus, do conhecido sociólogo português Boaventura de Souza Santos. Como vocês podem ver, eu tenho ele no formato digital, no Kindle, né, onde eu fiz a leitura, inclusive li esse texto mais de uma vez. A Cruel Pedagogia do Vírus, um texto que, apesar de sua brevidade, é um texto curto, você senta em uma hora, você consegue ler esse livro inteiro. Eu considero um texto muito pertinente, muito importante, muito potente, especialmente para este momento que nós todos estamos vivendo no mundo inteiro e também no Brasil de modo especial. Eu estou gravando essa resenha em agosto de 2020, período em que nós no Brasil ainda estamos muito preocupados com as questões da pandemia da Covid-19. Nós, nesse momento em que eu estou gravando a resenha, nós estamos nos aproximando no Brasil da marca de 110 mil pessoas que perderam as suas vidas para essa doença. E esse livro é um livro que me impressionou muito, em primeiro lugar, porque ele parece ter um caráter de antevisão das coisas. O Boaventura de Souza Santos, que eu acho que também dispensa apresentações, né? Como eu falei para vocês, ele é um sociólogo português, atua na Universidade de Coimbra, que é uma universidade, uma das mais tradicionais da Europa, atua também nos Estados Unidos, tem toda uma relação com a América Latina, com aquilo que ele chama de Sul Global, né? Sul aí a gente tem que entender num sentido não necessariamente geográfico, mas no sentido político, né? Ele está se referindo aí à periferia do mundo, aquilo que antigamente nós chamávamos de terceiro mundo. E o Boaventura de Souza Santos tem toda uma ligação com os movimentos sociais, com os movimentos pelos direitos humanos. Seus grandes temas têm a ver, inclusive, com isso, com direitos humanos, com justiça cognitiva, com equidade epistemológica, né, e as disparidades que existem entre o norte global e o sul global. Livros clássicos, pelas mãos de Alice, Introdução à Ciência Pós-Moderna, e o meu preferido é um livro chamado Se Deus Fosse um Ativista dos Direitos Humanos. Eu quero ter a oportunidade ainda de apresentar uma resenha a vocês desse livro aqui no nosso canal. E no iniciozinho da pandemia, né, logo no início, nos primeiros meses, ainda no mês de março, o Boaventura nos presenciou com esse texto. O texto que circulou, foi distribuído aí gratuitamente. Eu recebi e fiz mais de uma leitura desse texto. Eu quero apresentar aqui os aspectos principais desse trabalho para vocês. Vamos lá, então, em termos gerais, né, não dá para a gente esmiuçar cada aspecto, mas em termos gerais, o argumento do Boaventura nesse texto é o seguinte: o argumento dele é de que a pandemia de coronavírus, mais do que evidenciou as fragilidades da sociedade que nós construímos no Ocidente, assentada especialmente sobre um tripé que, para o Boaventura de Souza Santos, é o capitalismo, o patriarcado e o colonialismo. Capitalismo, patriarcado e colonialismo. Esse tripé teria sido o grande esteio, teriam sido as grandes colunas de sustentação da cultura, da política, da economia ocidental, e o coronavírus veio mais ou menos como se fosse um grande pedagogo, né? A cruel pedagogia do vírus, que é não revelar, mas evidenciar de uma maneira muito tácita, muito convincente, a fragilidade e a possibilidade de que essa sociedade
calcada nessas colunas não tem sustentação. Né? Então, o coronavírus veio apontar para a fragilidade dessas relações sociais calcadas nesse tripé. Esse é mais ou menos a tônica do livro. Ele vai apresentar aqui uma metáfora que eu acho que é muito interessante, desse inimigo invisível, né? E que ele vai dizer que os grandes inimigos invisíveis, primeiro, o Deus todo-poderoso dos grandes monoteísmos, né? Enfim, ele é invisível, ele é onipresente. Em segundo lugar, os mercados, né? Que embora sejam também onipresentes, mas se caracterizam também por certa invisibilidade e naturalização das relações sociais. E agora, um inimigo que é microscópico e que é invisível também, que é o coronavírus, né? Que produz essa doença terrível, que é a Covid-19. Um dos pontos também muito interessantes, acho que um dos principais capítulos do livro, é quando ele faz uma tipologia daqueles que ele acredita serem, no sul do mundo, os grupos mais atingidos pela pandemia. E como ele denuncia o tripé capitalismo, patriarcado e colonialismo, é óbvio então que dentre esses grupos, em primeiro lugar, vão aparecer as mulheres, como um dos grupos mais afetados, né, pelas exigências impostas pela quarentena, pelo confinamento. Ele vai colocar as populações em situação de rua, ele vai colocar os imigrantes, né, os apátridas, enfim, ele vai colocar os trabalhadores informais, as pessoas que trabalham na rua, que seriam de fato aquelas, e a gente sabe que quando o isolamento social se impôs, aqui pelo menos no Brasil, de fato esses grupos realmente são aqueles que receberam a maior carga desse novo arranjo social para suportar, o arranjo social calcado no isolamento, para suportar a pandemia. Então acho que esse é um dos pontos altos do livro. O livro vai então se encaminhando e é nas últimas páginas, né, nos últimos capítulos, 2 últimos capítulos, que ele vai explicitar quais são os principais pontos dessa pedagogia. Quais são as principais lições dessa pedagogia. E aí é quando ele vai fazer a denúncia do modelo de sociedade, do capitalismo exploratório, né? A maneira como o capitalismo expropria os bens da natureza, e isso tem relação também com esses dilemas que nós temos enfrentado em função da pandemia de coronavírus. Um outro aspecto que ele vai explicitar é muito interessante, porque ele vai dizer o seguinte: essa pandemia nos chama a atenção, nos pede para prestar atenção em outras formas de genocídio que talvez não sejam tão insidiosas, né, tão agudas. Você vê os números, a velocidade exponencial com que o contágio acontece, as mortes vão acontecendo. Então o Boaventura aproveita para dizer, olha, esse modelo de sociedade que nós construímos está produzindo outras formas de morticínio e de genocídio que não são tão agudas, são mais difusas, são mais naturalizadas e não recebem muitas vezes o foco midiático como a pandemia está sofrendo, mas eles estão aí em ação. E enquanto sociedades, nós precisamos repensar esses modelos de organização da vida, porque eles também são profundamente violentos, profundamente predatórios. Capitalismo, patriarcado e colonialismo de fato são realidades, e o problema é que são realidades que só conseguem se sustentar à base de muita violência e de muita agressão. Seja essa violência entre os diferentes grupos humanos, grupos sociais, seja essa violência perpetrada contra a própria natureza. Então vocês percebam a potência, né? A potência desse texto, desse trabalho, por isso eu fiz questão de trazer aqui para resenhar esse trabalho e na expectativa que alguns de vocês também possam fazer essa leitura. Tá bom? Obrigado por assistir mais um dos nossos vídeos. Eu espero que você tenha gostado dessa resenha. Se ainda não fez, se inscreva no nosso canal.
Aperte aí o sininho para receber as notificações e me ajude a divulgar esses conteúdos para outras pessoas. Até a próxima!